Graça e paz, queridos, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja aí. Estamos aqui terminando o ano, faltam praticamente 2 meses e eu comecei a fazer uma reflexão com relação a isso, né? Como está o seu combustível? E combustível é aquilo que faz a gente continuar. Um carro, ele precisa se movimentar. E o que movimenta um carro é o combustível que é colocado nele. O avião é a mesma coisa. Para transportar pessoas para um determinado local, ele precisa de combustível. A maioria dos transportes que fazem a locomoção nossa, ele precisa de algum tipo de combustível. E a nossa vida espiritual também, ela precisa de combustível. Às vezes você está aí terminando o ano, chegando em novembro, e você não tem mais combustível. Você gastou tudo aquilo e às vezes você não conseguiu chegar ao local que você queria, as coisas que você queria. Parece que no começo do mês, quando nós, e eu sempre começo a fazer essa pergunta, e eu tento também fazer essa avaliação para mim, e no começo do mês, do ano, nós estamos cheios de gás, cheios de combustível. Fazemos planos pessoais, fazemos planos familiares, planos financeiros, planos para a saúde, e não está errado. E aquilo é um combustível para você concluir essas situações que você colocou sobre a sua vida. É um combustível que realmente a gente precisa para concluir as nossas coisas. Mas Isaías 40, a palavra nos fala aqui algo claro sobre isso, sobre este combustível. Eu queria ler com vocês. Isaías 40, verso 29, diz assim: Ele fortalece o cansado e multiplica as forças que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços se exaustam e caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como as asas como águias, correm e não se cansam, caminha e não se fadiga. Queridos, logo no começo ele fala assim, olha, ele fortalece o cansado e multiplica a força que não tem vigor nenhum. A nossa vida espiritual também, ela precisa de combustível. Nós precisamos nos alimentar. Nós precisamos encher, falando do ditado popular, encher o nosso tanque ali para chegarmos aonde nós queremos chegar. Um carro sem combustível, ele não chega no local determinado. Um carro sem combustível, ele não vai te levar aos lugares que você quer. Não vai. Você precisa sim colocar um combustível. E às vezes o combustível, ele tem um preço a ser pago. E a nossa vida espiritual também, ela tem um preço a ser pago. E esse é o nosso combustível. A gente precisa hoje se alimentar. A gente precisa hoje se encher das coisas que realmente vão nos levar, nos impulsionar a viver aquilo que Deus pediu para a gente viver. Por isso que ele fala em Filipenses 1,6, aquele que começou a boa obra, ele não terminou. Quando ele fala isso, ele está dizendo o seguinte, ei, eu ainda não terminei o que eu preciso fazer sobre a sua vida. Então eu preciso encher o seu tanque para que você chegue aonde você precisa chegar. A gente precisa hoje se alimentar das coisas do alto. A gente precisa hoje se alimentar da palavra. A gente precisa hoje se alimentar da oração. A gente precisa hoje realmente fazer uma autoavaliação. E será que eu parei? Aonde eu estou? E às vezes o lugar que você está parado não é o lugar para você ficar. É o lugar para você continuar. E ele fala, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Aí ele fala, eles correm e não se cansam. Eles caminham e não se fadigam. Ele está dizendo o seguinte, quando eu coloco a minha esperança, a minha confiança, a minha fé, o meu combustível no Senhor, eu não vou me cansar. Então decida hoje se alimentar da palavra de Deus. Decida hoje se alimentar para chegar aonde Deus quer. Porque aquele que começou a boa obra na sua vida não terminou. Então não é hora de você parar. Se abasteça, se coloque de pé, porque Deus vai te usar. Deus te abençoe. Fique com Deus.